Paz do Senhor, eu sou o presbítero Alessandro e gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, né? Estava aqui pensando sobre o fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, nós vamos entender que Deus, ao criar o homem, ele cria com um propósito, para que o homem viesse cumprir esse propósito. Que propósito era esse? O propósito para o qual Deus criou o homem sobre a terra, nós vamos ver no livro de Gênesis, que foi para que o homem viesse representar aqui na terra, viesse dominar a terra, viesse governar e cultivar a terra. Mas devido à queda, né, do homem, nós vamos entender que Satanás entrou nesse cenário que até então era perfeito, e ele trouxe a ruína, trouxe a morte, trouxe a dor, trouxe a guerra, trouxe a miséria a este mundo. Mas Deus, por seu infinito amor, ele envia o teu Filho Jesus Cristo, né, para que o homem novamente pudesse ter o domínio sobre todas as coisas, né? Para que o homem viesse novamente a ter o domínio, a cumprir o propósito pelo qual o Senhor Deus determinou desde o início. Por isso que Jesus, certa feita, os discípulos de Jesus pediram a Jesus, eles pediram a Jesus que ele viesse a ensiná-los a orar. E eles disseram: Senhor, mestre, nos ensine a orar, porque João Batista ensinou os seus discípulos. Então Jesus ensinou a orar. Nessa parte dessa oração, conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus ele diz que nós devemos pedir ao Pai que a vontade dele seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Então nós vamos entender que o projeto inicial de Deus, por mais que teve uma interferência por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, com a entrada do pecado ao mundo, mas Deus, como ninguém pega Deus de surpresa, Deus já havia projetado um plano, já tinha um plano, que era o de enviar o seu Filho Jesus Cristo, né, para que o homem novamente tivesse acesso e domínio, ou seja, para que o homem na terra viesse cumprir o seu propósito, que é o propósito de fazer a vontade do Senhor. E todos nós, né, você que está me ouvindo agora, você veio a esta terra, você não veio por um acaso, você veio com um propósito. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele diz que nós devemos buscar a renovação da nossa mente, a fim de que venhamos ser transformados. Para quê? Para que venhamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, existe uma vontade, existe um propósito pelo qual Deus colocou você aqui nessa terra. E Satanás ele continua a tentar frustrar os planos de Deus, e tenta confundir o ser humano acerca desse propósito, acerca dessa vontade. Mas uma coisa é bem certa, para nós, quando começamos a ler e estudar a palavra do Senhor, nós vamos observar que Jesus ele conquistou aquilo que o homem havia perdido lá no Éden. Porquanto quando ele vai ascender, ou seja, ele vai voltar ao Pai, e ele diz: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. E ele concede essa autoridade a todos aqueles que creem no seu nome. Ele concede autoridade para vencer as tentações, para vencer as investidas do maligno, onde o homem agora ele passa, se ele crer nessa palavra, ele tem então a capacidade espiritual para dominar e não para ser dominado. Porque nós vemos tanta miséria, né? Pessoas que dizem que vão parar de fumar, mas nunca conseguem parar de fumar. Pessoas que não querem, né, fazer as coisas erradas, mas não têm o domínio, não conseguem, né? Porque nós vamos entender pela palavra do Senhor que ninguém consegue vencer o domínio e a força do pecado se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, existem algumas características, né, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, não podem confiar em si mesmos. Jesus mesmo disse na sua palavra: sem mim vocês nada poderão fazer. Então nós precisamos de quê para poder fazer a vontade de Deus? Precisamos ouvir a sua palavra, acima de tudo, estar decididos. Precisamos estar decididos em obedecer a sua palavra.
devemos estar decididos em permanecer obedecendo a palavra. Embora muitas coisas nós não vamos obter as respostas de todas as indagações do nosso coração imediatamente. Nós vamos, e também ao aceitarmos a palavra, ao decidirmos no nosso interior de seguir a Jesus, de ser discípulo, aprendiz do Senhor Jesus, isso também não vai nos garantir que não venhamos errar, que não venhamos tropeçar, não venhamos cometer erros. Nós vamos observar que Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 31, que ele vai dizer ali que aqueles que permaneceram, ele vai falar para os judeus que permaneceram, que acreditaram nele, ele vai dizer para eles permanecerem crendo na tua palavra, que eles seriam discípulos, e sendo discípulos, aprendizes, eles então conheceriam a verdade e assim seriam libertos. Então Jesus está falando que é um processo, né? Nós vamos entender que quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo no seu coração, isso só acontece através do arrependimento. Quando a pessoa ouve a palavra do Senhor e ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que não pode fazer por si mesma, então ela recebe o Espírito Santo e ali ela se torna filho de Deus, como está escrito em João 1, versículo 12, né? Todos que creem no seu nome, que o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para nós fazermos a vontade de Deus, é necessário alguns requisitos, né? É necessário, primeiramente, o arrependimento, onde devemos nos arrepender, reconhecermos que sozinho nós não podemos avançar. Segundo, é necessário não deixarmos, fortalecermos a nossa fé através da palavra do Senhor, buscando conhecimento. Precisamos estar decididos a renunciar a este mundo todos os dias, né? Então, e desejarmos, né? Pedirmos ao Senhor, como o Senhor Jesus mesmo ensinou, né? Pedimos ao Senhor que a vontade dele seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu, porque essa é a vontade do Senhor, e um dia isso vai se cumprir. Queira o inferno, queira Satanás ou não, a vontade de Deus vai se cumprir aqui na terra. Nós estamos na sexta dispensação, conhecida como dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, e vem a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio, é a dispensação do governo milenar de Cristo, onde a vontade do Senhor será cumprida, onde o Senhor Jesus irá governar este mundo. Aleluia! E eu creio nessa promessa. Então nós devemos desde já desejarmos, orarmos, pedirmos ao Senhor, que nos guarde nesse mundo, e pedirmos que a vontade dele seja feita em nossas vidas, e buscarmos descobrir qual a vontade dele para a nossa vida, qual o propósito, qual o ministério que ele quer para nossas vidas, porque a palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas. Então, que nós venhamos meditar nessa palavra, né? Certa feita, Jesus ele contou uma parábola acerca de um pai que tinha uma vinha e 2 filhos. E ele disse ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o primeiro filho disse: eu não vou não. Eu não vou trabalhar na vinha não. E ele vai para o segundo filho e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o segundo filho diz: eu vou, pai. Eu vou, Senhor. Mas o que aconteceu? O primeiro filho pensou bem, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. E o segundo filho, que disse que ia trabalhar, não foi. E Jesus pergunta a todos que estavam ali ouvindo: qual dos dois fez? Qual dos dois fez a vontade do Pai? E então eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus está querendo dizer que a salvação ela veio destinada aos descendentes diretos de Abraão, era isso que ele estava dizendo, mas que os descendentes diretos de Abraão estavam rejeitando o Filho de Deus. Então, as meretrizes, ou seja, os povos pagãos, as nações ao redor,
estavam reconhecendo, se arrependendo, reconhecendo que eram pecadores e estavam se arrependendo e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Então isso é muito importante, reconhecer Jesus como Filho de Deus. É importante permanecer na palavra do Senhor. É necessário, é importante buscarmos, negarmos a nós mesmos todos os dias e orarmos a Deus para que esse momento chegue, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra assim como ela é feita no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista, vamos tomar aquela palavra que está lá em Hebreus. Nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que avançam para a salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.